Graça e paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de estar fazendo uma meditação com os irmãos sobre um tema bem atual. É sobre a prosperidade financeira, né? Hoje é muito ensinado, muito pregado sobre esse tema, né? Sobre o fato da gente prosperar, a questão de nós alcançarmos aquilo que nós almejamos e conquistarmos as coisas. Gostaria de levar para o lado da Escritura e entender, será que a Bíblia nos ensina esse tipo de coisa? Nos ensina a fazer isso? O que a Bíblia nos ensina em relação a esse assunto, né? E como base dessa ministração, dessa meditação, eu gostaria de ler 1 Timóteo, no capítulo 6, com os irmãos, tá bom? Só para você estar dentro do tema, em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo, ele manda essa carta para Timóteo dizendo sobre esses homens que ensinam falsas doutrinas, ensinam coisas que não são da palavra de Deus, que estão tentando enganar o povo, né, com sutilezas, com filosofias erradas. E ele diz que esses homens, né, queriam fazer comércio do povo, como se, né, tivessem ensinando coisas só para extrair o dinheiro desse povo, né? E aí no verso 6, ele começa dizendo assim: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, alimento e roupa, estejamos contentes com isso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos incontroláveis e nocivos, os quais mergulham homens em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa ganância se desviaram da fé a si mesmos e se atormentaram com muitos sofrimentos, né? Você vê que Paulo aqui ele aborda essa questão da riqueza, essa questão do dinheiro, né? E aí a gente se pergunta, então como será que é essa questão? Então, será que a gente tem que ser pobre? Será que só é salvo, só é fiel mesmo aquele que é pobre, aquele que não tem nada, né? Mas na verdade, se a gente for parar para entender, não é isso que a Escritura está dizendo, né? O que a Escritura nos diz? Que nós, olha, começar a partir do versículo 7, né? Ele diz assim: nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar do mundo, né? Isso me faz lembrar a passagem de Jó. Jó, servo do Senhor, temente a Deus. Olha como é a história de Jó. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, né? Um homem riquíssimo. Da sua geração, ele era o homem mais rico que existia. Mas Jó foi acometido, né, por aquele problema a qual seus filhos morreram, né? Todos os seus bens foram saqueados, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas a fé de Jó não estava presa ao dinheiro. A fé de Jó estava presa no Senhor. A satisfação da vida de Jó não era baseada no dinheiro. A satisfação da vida de Jó era no Senhor. Então, quando Jó perde todas as coisas, inclusive sua família, seus filhos, né, a mulher dele vira fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó fala: tu falas como uma louca mulher. Porque quando Deus estava nos abençoando, tudo certo. Aí quando Deus tira, a gente reclama. Aí ele fala: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala: nu eu vim para esse mundo. Ou seja, não trouxe nada para o mundo. Ele fala: não vou levar nada desse mundo. E é engraçado que às vezes nós damos um valor exagerado para as coisas, né? É claro, nós devemos zelar por aquilo que nós temos. Se tem algum automóvel, carro, moto ou casa, lógico que nós devemos zelar pelas nossas propriedades. Claro que sim. Só que não devemos dar um valor exagerado para isso. Porque nós sabemos que a riqueza real é aquela que está nos céus, entesourada para nós para o dia da redenção, guardada para nós. Então, a riqueza verdadeira é aquela que está com Cristo. É lógico, não posso ser hipócrita e dizer que a gente não precisa realmente das coisas desse mundo, né? Nós precisamos se alimentar, se vestir, né? Ter uma moradia. É necessário todas as coisas. E por isso que o próprio Jesus disse: não vos preocupeis com o comer,
com o beber ou com o vestir, porque o vosso Pai Celeste sabe de todas as vossas necessidades. E realmente Deus sabe tudo que a gente precisa, né? Deus sabe de todas essas coisas. Então a questão real disso é não colocarmos aquele apreço exagerado, não colocar aquele valor exagerado, né? Às vezes pessoas que brigam por causa de casa, por causa de carro, por causa de moto, sabendo que isso vai ficar tudo aqui, por questão de herança, por dinheiro, isso tudo vai ficar aqui, né? Como eu disse, nós precisamos, e é uma coisa que é engraçada, tem pessoas que põem aquela necessidade em ter dinheiro. E se você for parar para pensar, realmente a gente não precisa do dinheiro. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. A gente não precisa do dinheiro, a gente precisa daquilo que o dinheiro compra. Por exemplo, você precisa de gás, você precisa de arroz, feijão, de uma mistura, você precisa pagar suas contas, você precisa de luz, você precisa de água, você precisa de uma moradia, você precisa de todas essas coisas. Mas uma pergunta, se você tiver só o dinheiro e não tiver essas coisas, você vai sobreviver? Porque dinheiro é papel. Lógico, um papel que tem um certo valor para nós hoje, mas é papel. Se você tiver trancado numa casa só com dinheiro e não tem mais nada nessa casa, você morre. Porque o dinheiro em si, ele não é um fim. O dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio, não é um fim em si mesmo. Ele é um meio de você conseguir as outras coisas. Nós precisamos dele para comer, para beber água, para se vestir, para ter uma moradia, para pagar nossas contas, né? E para dar o mínimo de conforto para a nossa família. Isso é necessário. Mas a questão é que o dinheiro ele não é um fim em si mesmo. Ele não pode se tornar um fim em si mesmo. O dinheiro ele é um meio de nós alcançarmos as coisas que nós precisamos, mas ele não é um fim em si mesmo. Então, o problema real é quando nós colocamos o dinheiro como uma finalidade. Eu preciso ter dinheiro. E não conseguir dinheiro para conquistar as coisas, mas eu preciso ter dinheiro. Amar a riqueza. Esse é o problema, porque quando isso desce ao coração do homem, Paulo ele comenta sobre isso nos próximos versículos. Olha o que ele diz. Tendo, porém, alimento e roupa, estejamos contentes com isso. O que Paulo está querendo dizer? Meu amigo, seja contente com aquilo que Deus tem te dado. É lógico, a gente não pode ficar só na mesmice. A palavra diz que nós devemos trabalhar com o suor do nosso rosto para ter com que ajudar o próximo. Realmente a gente tem que trabalhar. Mas o que Paulo quer dizer com isso? A gente não deve achar estranho se a gente não ficar rico. Pelo contrário, a gente tem que dar graças a Deus e falar, Senhor, muito obrigado porque eu tenho comer, eu tenho beber, eu tenho vestir, porque foi isso que Cristo nos prometeu. Ele falou, o vosso Pai Celeste cuida de vós. Ele não vai deixar faltar nem o comer, nem o beber, nem o vestir. Ele cuida de vós, né? Então a nossa preocupação não pode ser voltada para esse lado, né? O dinheiro não é um fim em si mesmo. Ele é um meio de alcançar as coisas, né? Como eu estava dizendo. E aí ele continua no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos incontroláveis e nocivos, os quais mergulham os homens na ruína e na perdição. Você vê que ele deixa bem claro. Aqueles que querem ficar ricos. Não é aqueles que têm necessidade e clamam a Deus, Senhor, atende a minha necessidade. Ele está falando daqueles que querem ficar ricos. Aqueles que têm dinheiro, mas querem mais. Sempre querem mais. Em Provérbios é dito que aquele que busca riqueza jamais se saciará. Jamais se saciará. Então, essa questão da riqueza, é lógico, quando uma pessoa vai falar sobre riqueza, né? Quando alguém vai ministrar sobre isso, normalmente essas pessoas que ensinam que a gente deve ser rico, deve ser próspero, essas pessoas usam passagens do Velho Testamento. Né? Usam passagens de Malaquias para trás. Principalmente, né, uma passagem de Isaías que diz, se tão atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardares seus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Né? Mas quando a gente lê uma passagem na Bíblia, principalmente do Velho Testamento, a gente tem que ver para quem que essa passagem foi falada.
né? Porque eu não posso pegar qualquer trecho da Bíblia e falar que pode ser falado para mim isso. Tem coisas que Deus falou para Israel e valem para Israel, não para nós, né? Agora, o Novo Testamento, dificilmente ele é usado para defender essas doutrinas. Dificilmente você vai ver alguém usando uma passagem do Novo Testamento, ou a passagem de Jesus ou de Paulo. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento ele não defende nenhum tipo dessas doutrinas. E quando a pessoa usa uma doutrina do Novo Testamento, uma passagem do Novo Testamento para falar, é uma mensagem torcida. É uma palavra que eles dão uma interpretação errada. Por exemplo, quando Jesus fala, eis que eu vim trazer vida e vida com abundância. Você entende o que Jesus quis dizer? Porque as pessoas falam assim, não, então Jesus ele veio fazer com que tudo venha aumentar na minha vida, porque abundar é ter em quantidade, ter bastante, né? Então ele fala, eu vim trazer vida e vida em abundância. Você vê que Jesus não fala vida com abundância, mas ele fala vida em abundância. Se ele estivesse falando vida com abundância, significa que você teria muitas coisas na sua vida. Mas ele diz vida em abundância, ou seja, vida em quantidade, vida eterna. Foi isso que ele veio trazer, vida eterna. E muitas pessoas pregam que vida em abundância é vida próspera, vida financeira, né? E isso é uma mensagem mentirosa, porque estão pegando passagens da Bíblia e torcendo elas. E você vê claramente que o Novo Testamento, não só o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira, ela condena esse tipo de pregação, ela condena, né? Se você vê lá no Apocalipse, Deus ele faz uma alusão às igrejas, às 7 igrejas. Tem 2 igrejas lá, eu não lembro direito agora. Se eu puder, eu coloco na edição. Que ele cita 2 igrejas. Uma igreja é a de Laodiceia, que ela é uma igreja que é rica, né? Que não tem, diz ela que não tem falta de nada, mas Deus diz que era uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Ele diz que ela era pobre. Era uma igreja que era visualmente rica, mas interiormente, espiritualmente, era uma igreja pobre. Uma igreja que não tinha nada diante de Deus. Era uma igreja que só tinha dinheiro, né? E se você for ver, tem outra igreja lá entre as 7 igrejas que ele fala, né? Eu conheço o teu sofrimento, a tua pobreza, porém tu és rico. Era uma igreja que era pobre, sofria necessidades, mas para com Deus ela era rica. Então tem toda essa questão. Jesus fala dessa questão de riqueza, de pobreza. Ele fala que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, né? Ele faz aquela questão do passar no fundo de uma agulha, né? Tem várias interpretações em relação a isso, mas ele diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Mas ele não quer dizer do rico em geral. Ele está falando daquele que põe o seu amor na riqueza, aquele que anseia ser rico, aquele que deseja ser rico. É isso que Jesus condena. Porque rico em si, Salomão foi um homem rico, né? No Novo Testamento, se você me perguntar, sim, tinha homens que serviam Jesus que era rico. Exemplo, José de Arimateia. José de Arimateia foi um homem que preparou o sepulcro quando Cristo morreu. E a palavra diz que ele era um homem rico. E ele era bom e justo. É o que a palavra diz sobre ele. Então você vê um homem rico, bom e justo. Por quê? O problema não é ser rico. O problema é seu coração desejar riquezas. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você, o dinheiro possuir você, o dinheiro dominar você. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, o dinheiro é um meio de alcançarmos nossas necessidades e o mínimo de conforto possível. Então, essa é a questão do dinheiro. Então, o cristão, o crente, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque daqui para frente, Paulo vai começar a advertir sobre tomar cuidado com essas coisas. Por exemplo, ele continua aqui, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Tiago diz que a tentação, ela vem, né? E quando o homem é atraído pela sua tentação, e ele peca. Quando ele é atraído e ele se entrega, ele peca. E o pecado, quando ele é consumado, gera morte.
Então ele fala que o homem que quer ficar rico caiu em tentação. E ele e em armadilhas e em muitos desejos incontroláveis. Igual eu falei de Provérbios, aquele que busca riquezas, aquele que deseja, anseia riquezas, esse jamais saciará. O pecado da ganância, a pessoa desejar mais e mais e mais. Isso não é o que Deus deseja para nós. E muitas vezes, em muitos lugares, está sendo ensinado que o crente deve buscar isso. Irmãos, a nossa riqueza não é desse mundo. A nossa riqueza está nos céus, entesourada com Cristo. Nós devemos se preocupar, sim, em relação a trabalho, né? Temos as nossas necessidades. Mas como eu disse, e repito, o dinheiro não é um fim em si mesmo. Pelo contrário, o dinheiro é um meio de alcançarmos as nossas necessidades e o mínimo de conforto. Só isso. Vou te dar um exemplo, se você estiver trancado dentro de uma casa onde só tem dinheiro, não tem mais nada, mas tem muito dinheiro, mas só tem dinheiro, e você está trancado lá dentro. E outra pessoa está trancada numa casa onde não tem um centavo, mas tem comida, bebida e água. Qual dos dois sobrevive? O que tem dinheiro ou o que tem os mantimentos? Isso é meio que óbvio, né? Aquele que tem os mantimentos sobrevive. O que tem o dinheiro morre. Porque o dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro serve para você alcançar as coisas que você necessita. Entende? Então, o nosso coração não pode ser colocado na riqueza. Essa é a grande questão do Evangelho, né? Jesus fala, é impossível servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então, e aí Paulo continua, para finalizar. Olha, muitos desejos incontroláveis e nocivos, os quais mergulham os homens em ruína e perdição. Aqueles que buscam riqueza caem em ruína e perdição. E ele continua para finalizar. Porque o amor ao dinheiro, percebeu? O amor ao dinheiro, quando você deseja o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que é a raiz de alguns, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa ganância, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos. Muitas pessoas às vezes vão na casa de Deus não mais para servir ao Senhor, não mais com aquela alegria, com aquele prazer de servir a Deus, mas as pessoas vão lá simplesmente para barganhar, para pedir a Deus mais e mais dinheiro. Mesmo não tendo mais necessidade de dinheiro, mas pedem mais e mais. Isso é errado. Cristo nos ensina que a nossa riqueza está entesourada nos céus, né? E a palavra diz que onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver nas coisas desse mundo, no dinheiro, nessas coisas, meu amigo, você pode ficar tranquilo que você vai ficar nessa terra. Você está com o coração preso nessas coisas? Amém. Agora, aquele que tem o coração voltado para Deus, tem o coração preso em Cristo, esse vai ficar com Cristo. E as coisas desse mundo vão perecer. A riqueza desse mundo, as coisas desse mundo vão perecer. Então, por isso que eu digo, irmãos, vamos prender o nosso coração em Cristo e cada vez mais buscar sua presença, sabendo que a hora do seu retorno se aproxima. Vigiemos, sejamos sóbrios e busquemos santificação em Deus, para que estejamos cada dia mais fortes buscando a sua presença. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Amém? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa nos seus comentários aí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like ali, tá bom? Para ajudar o canal a estar crescendo. Mas desde já eu agradeço a presença dos irmãos, espero ter edificado a vida dos irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.